Boa noite, eu me chamo Denilson Vieira Vilar, sou discente da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo. Faço o curso de Ciências Naturais com licenciatura em Química. Vou ministrar uma aula sobre a disciplina Seres Vivos 1 Zoologia. Nosso docente é o Dr. Gerson Almeida Rocha. E o tema dessa aula é um tema bem interessante, que é os dois filos provavelmente relacionados aos artrópodes, que são o tardígrados e o onichofra. Os tardígrados, eles são popularmente conhecidos como urso d'água devido à sua forma arredondada por cima e achatada por baixo, parecido com os ursos, como a gente pode ver nessas três imagens. E também são conhecidos como tardígrados, e aportuguesamente esse nome tardígrado é derivado do nome do filo. Eles foram descritos pela primeira vez por Golsen em 1773. O nome tardígrada foi dado por Spallanzani no ano de 1776 e em sua maioria são fitáfagos, mas alguns deles são predadores. Vamos falar sobre as características gerais do corpo dos tardígrados. Como a gente pode observar nessa imagem, cada setinha dessa daí mostra onde é localizado o seu sistema. Como a gente pode ver a boca, nessa imagem ilustrativazinha, ela jogando a sua boca para fora, caminhando com seus passos bem lentos. Glândulo subesófago, o tubo bocal, o estilete, na qual eu irei falar mais adiante, o glândulo salivar, o lobo lateral do cérebro, a faringe, que a gente pode ver essa bolinhazinha, o esôfago, que ele fica no meio da faringe e do intestino médio. Mais em cima do intestino médio a gente pode observar o ovário dos tardígrados, as glândulas de Malfig, o receptáculo seminal, a cloácula desse animal, e abaixo da cloácula tem o ânus, o glândulo ventral e o cordão nervoso ventral, a glândula da garra e o tubo bocal. Essas são as características do corpo dos tardígrados. Características gerais deles. Seu nome vem do latim, na qual tardo significa lento e grado significa passos. Como já havia falado, esses animais possuem passos lentos. Esses animais eles possuem de 4 pares de perna, na qual está localizada em cada segmento de seu corpo. E em cada perna desse animal contém de 4 a 8 garras ou discos adesivos, certo? Eles vivem em ambientes aquáticos e semiaquáticos. Semiaquáticos é lugares que são bem úmidos. E atualmente existe 800 espécies catalogadas dos tardígrados, certo? O sistema circulatório e respiratório dos tardígrados. A troca gasosa é feita pela superfície corporal, onde sua respiração é por difusão. A secreção pode ser realizada pela cutícula. Eles não possuem vasos sanguíneos, é bem interessante. E eles têm ausência do coração, também uma característica importante do sistema respiratório e circulatório dos tardígrados. A cavidade corporal ela consiste de um hemocele, mas é a única parte com o celoma verdadeiro, onde se encontra ao redor dos ganados, ou seja, bem ali na região dos óvulos dos tardígrados. O sistema digestório dos tardígrados, fluidos vegetais e animais, ou seja, ele se alimenta desses fluidos, onde ele suga esses fluidos pela faringe quitinosa e sugadora.
A presença dos estiletes perfuradores, como a gente viu na imagem anterior, onde esses estiletes são utilizados para perfurar a célula da presa e sugar os seus fluidos, seus fluidos vegetais e animais, onde alguns comem bactérias, algas e detritos. O sistema nervoso dos tardígrados possui o cérebro. O seu sistema de nervos é um sistema de nervo em formato de corda, ou seja, a escada de corda. O cordão nervoso dos tardígrados é um gangrenado ventral duplo. Ele se encontra na parte inferior desse animal e esse tardígrados possui um par de cordões nervosos, onde esses cordões nervosos possuem 4 glândulas. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor dos tardígrados, onde a maioria são diódicos, ou seja, eles possuem os dois sexos, tanto masculino como feminino. Existem também os patergonéticos, ou seja, a fêmea ela não possui de cópula, ou seja, ela não precisa do macho para se reproduzir. O gonoporo separado ou junto do ânus, e assim formando uma cloácula, como a gente viu na imagem anterior, a cloácula, que fica pertinho do ânus, acima do ânus, dependendo de algumas espécies, é claro. O gonoporo ele é o sistema reprodutor desse animal. Em algumas espécies terrestres, a cópula, os ovos são de casca fina ou grossa, na qual as cascas finas são favoráveis novamente dentro da enxuva, em que a fêmea ela faz uma casca e sim deixando ela oca e assim depositando seus ovos lá dentro. A casca grossa ela é quando as condições forem adversas, típica da espécie terrestre, ou seja, quando estes forem expostos ao ambiente térmico. Os mais novos eles são parecidos com mais velhos, na qual o seu desenvolvimento é direto e não cresce, tendo a fase larval. E esses tardígrados ele cresce sofrendo equidizes, ou seja, mudanças, na qual ele troca a pele e na medida que eles vão crescendo eles vão precisando de novas peles. E uma característica bem interessante nesses animais é a criptobiose, na qual a criptobiose é a diminuição do metabolismo e a capacidade de suportar condições extremas, como temperaturas extremas, a deficiência do oxigênio, ou seja, eles podem ficar sem oxigênio, pressão e radiação. Tem uma experiência bem interessante com esses animais é que os cientistas eles pegaram os tardígrados e levaram para o espaço, na qual eles ficaram 12 dias vivos. Como a gente pode imaginar que eles são bem resistentes, esses animais. Eles também podem permanecer nessa fase de criptobiose na faixa de 10 anos, a mais de 10 anos também nessa fase de criptobiose. A gente pode ver que eles são bem resistentes. Conseguir viver 12 dias fora do seu habitat natural, né? Agora vamos falar, ou seja, estudar um pouco sobre os Onychophora. Eles são popularmente conhecidos como vermes veludo, devido à sua textura ser parecida com o veludo e a sua aparência ser uniforme.
Eles foram descritos pela primeira vez pelo reverendo Loudon Gilday no ano de 1826, como uma espécie de lesma, ou seja, um molusco. A gente pode ver que ele é tipo aqueles caracol, aqueles caramujozinhos, viu? Eles são parecidos com eles. Característica geral dos onichóforos. Seu nome vem do latim, na qual onicha significa garra e poro significa portador, ou seja, esses animais são portadores de garras. Existem espécies viventes até hoje são só terrestres úmidos, na qual eles vivem em ambiente muito úmido. Existiu espécies, na verdade, de onichóforas aquáticas, mas porém hoje todas estão extintas. Esses animais eles possuem de 13 a 45 pares de logopódios, na qual eles não são articulados com os músculos e garras. Logopode significa as pernas dos animais. Desse animal, ele possui um par de antenas carnosas, como a gente pode ver nessa imagenzinha do lado direito, em que as suas duas antenas. Também tem o lábio externo e o lábio interno, a cavidade pré-oral, os lobos peribucais e o ducto salivar. A garra, as pernas dos animais, que são os logopódios, a mandíbula e a papila oral e lóbrio. Eles têm um par de papilas orais e um par de mandíbulas, na qual eu acabei de falar. Essas papilas orais, elas são utilizadas para pegar suas presas, na qual elas soltam um jato de muco, que esses mucos é para capturar suas presas. E esse muco ele se solidifica, se condensa e ele é muito pegajoso, assim capturando a sua presa. Vamos falar sobre o sistema respiratório dos onichóforos. A estrutura principal são as traqueias. Eles terminam em espiráculo, que é a passagem do exterior, né? E a sua respiração é de difusão, assim como os tardígrados, sua respiração é por difusão. E é uma característica interessante também que ele não possui pingamento respiratório, ou seja, é ausente os pingamentos respiratórios. Agora vamos passar para o sistema circulatório dos onichóforos. Seu sistema é aberto. Há uma presença de hemocele na sua estrutura do sistema circulatório. Há canais hemácias, na qual o sangue circula, já que ele tem um sistema aberto, eles não possuem veias. O seu coração é dorsal e as glândulas coxais. O seu sangue é incolor, ou seja, sem pigmento respiratório. Ou seja, o seu sangue é incolor devido que não tem cor, certo? Agora vamos falar sobre o sistema digestório dos onichóforos, na qual ele possui um par de mandíbulas, onde essas mandíbulas têm a função de triturar seu alimento. Ele possui um tubo digestório, em que esse tubo digestório é completo. E também eles possuem membrana peritrófica. O sistema nervoso dos onichóforos são parecidos com os dos tardígrados. Ele possui a escada de corda. Seu sistema é um pouco cefálico. E esses onichóforos ele possui um par de nervos ventrais, na qual estão separados. Um fica na extremidade,
ficam nas extremidades do seu corpo, um do lado e do outro. Esses cordões nervosos, eles são glandulados, ou seja, ele possui glândulas. Como a gente pode ver nessa imagem, o cordão nervoso, ele fica do lado do intestino, do lado do outro do intestino, assim ficando separados, um do lado e outro do outro. Esses animais, eles possuem de 15 pares de nervos, em que se originam-se do cérebro, em que está localizado na região sensorial das antenas dos olhos dos onichóforos. E essa imagem que a gente está observando é a anatomia generalizada de uma fêmea. Como a gente pode ver as antenas, a papila oral deles, a faringe, o ganglio cerebral, o esôfago, em que fica abaixo da faringe, o glândulo de muco, fica, não faz parte do corpo, fica fora, o glândulo saliva, o cordão nervoso, como eu acabei de falar, o intestino, os nefrídeos, a glândula coxial, os ovários do onichófora, o útero, o gonoporo e o ânus, certo? Agora vamos para o sistema reprodutor dos onichóforos. Eles são diódicos, na qual possuem dois sexos, tanto masculino como feminino, mas separados. Diforminismo. Esse filo do onichófora, ele possui diforminismo. O que é diforminismo? É quando a fêmea ou macho é maior do que o outro. Nesse caso do onichófora, a fêmea são maiores, certo? Os espermatozoides, eles são depositados no receptáculo feminino e ele é diretamente depositado no corpo da fêmea. Eles não são como os tardígrados, na qual precisam da enxuva para depositar seus óvulos. O desenvolvimento do onichófora é direto, na qual os mais novos nascem parecido com os mais velhos, ou seja, com os adultos, e eles não possuem a fase larval do tipo, eles já nascem parecido com os adultos. Bom, essa foi a nossa aula de seres vivos, zoologia. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe o básico desses dois temas, dos tardígrados e o onichófora, porque eu não poderia me aprofundar muito. Eu espero que vocês tenham entendido e muito obrigado. Até a próxima.